falasse un poco sobre el PID, ¿tá? Ahí ya ven conversando sobre controladores de forma general del proyecto, y ya vimos que la mayoría de los problemas que se resolvió, o controles se transforman en un control que tiene una característica tipo PID. Ya vio eso ahí desde el punto de vista, digamos, analítico. Más al día de hablar de hoy, un poquito más cosas que tienen que ver más con la implementación del controlador. ¿Tá? Vamos a revisar muy rápidamente esto es de las cuestiones matemáticas de forma muy rápida y nos preocupar con cuestiones más importantes que están relacionadas con la implementación, la estructura, cómo que la industria se controla. Entonces, eu vou voltar a falar um pouquinho do controle PID em geral e depois passar para as questões que importam do ponto de vista industrial, que são as configurações, ou seja, como eles se configuram na prática, como são os métodos de ajuste que tipicamente a pessoa da indústria utiliza para sintonizar o PID, ele não utilizar como não é lugar de raiz, um método analítico, sino usar um método direto, bastante simples, vamos explicar depois como se fazem, certo? E finalmente discutir algumas questões práticas e operacionais do controlador. Tá. Então, vamos lá. O controle de PID é o controle típico de realimentação, já discutimos antes, é o controle básico, tá? De realimentação que utilizamos em sistemas de controle. E por que isso aí? Bom, porque ele permite eliminar erros de permanente, porque ele permite, se há perturbações que se mantêm constantes ou sinais constantes de referência, por causa da noção integral, ele mostrou isso aqui, pelo princípio do modelo interno, ele é capaz de eliminar em região permanente efeito de perturbação e seguir a referência. Tá? E, do ponto de vista prático, ou seja, dinâmico, a gente já viu que ele nos permite alterar o comportamento dinâmico do sistema, a gente já resolveu isso aí pelo lugar de raízes, vimos que por la colocação de dois zeros na malha, nos permite, digamos, alterar o lugar de raíces de uma forma tal a alterar a dinâmica do sistema. Com isso, ele tem um sistema que permite um comportamento em regime permanente e em regime transitório aceitável. Bom, depois eu vou falar sobre robustez mais para frente no curso, mas a gente consegue sintonizar esse controlador de forma tal que ele tenha uma certa característica de robustez. O que significa isso? Que mesmo que o modelo não seja igual ao processo, quando a gente sintoniza, certo? Ele seja capaz de manter um comportamento razoável na prática. Tá? Muito bem. Tá? A questão de por que PID, digamos, por que o PID é tão famoso, já discutiu isso aí. Por quê? Por causa da ação integral, que é muito importante na prática, certo? Porque com um controle de segunda ordem, a gente consegue controlar razoavelmente bem processos que são modelados por última segunda ordem. E a gente viu aqui que muitos processos, temos já muitos exemplos, e muitos deles têm uma dinâmica que razoavelmente se pode representar por última segunda ordem. Então, por isso que com um PID é normalmente suficiente, certo? E uma coisa importante é a simplicidade, que é um controlador que acaba tendo poucos parâmetros de ajuste. Então, para a pessoa da prática, não é tão complicado fazer isso. E, finalmente, uma coisa que é importante dizer é que isso aí está há muito tempo na indústria. Tá? No início do século XX já tinha controlador de PID trabalhando. E, portanto, isso aí cria uma, digamos, já uma experiência, um conhecimento que faz com que ele continue sendo usado bastante. Tá? Vocês pegam uma pesquisa assim feita nas indústrias, quando eles dizem quantas das malhas de controle que tem nas indústrias, quantas utilizam controle de PID? Pues 90 e 4%. Tá? Esse número mostra também que, sei lá, o 90% dos PID estão em malha PI unicamente. Tá? A ação derivativa é bastante pouco usada. Tá? Isso por algum motivo. Um deles é o efeito do ruído, a ação derivativa amplifica muito o ruído. O segundo problema é que há muitas malhas realmente que não precisam de ação derivativa. E o terceiro motivo é que a ação derivativa é mais complicada de sintonizar que a ação PI. Portanto, isso acaba dizendo que como uma pessoa não sintoniza muito bem, acaba deixando ela desligada. Apesar de que ela pode ajudar em muitas situações. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso no seguinte. Bom, tá, o controlador PID, certo? Acadêmico, certo? Acadêmico, digo que aparece nos livros, seria essa coisa que está lá em cima. Está no domínio contínuo, e uma área de controle que multiplica um ganho por a soma de três ações.
una proporzionale a UR, certo? Una che è integrando UR e l'altra che è derivato UR. Tá? Muito bem. Então aqui temos a criação por separado. Proporcional, que é um ganho pelo R, a integral, que é um ganho multiplicado pela outra constante que depende do tempo integral, que é integrando o R, e um ganho multiplicado pelo tempo derivativo pela derivada do R. Esse controlador, assim como está, depois vai ver enseguida, ele não se pode implementar. Por quê? Porque, digamos, do ponto de vista prático, eu não posso implementar uma derivada, certo? Pura. Isso aqui não vai funcionar na prática. Tá? Você sabe que se ele coloca a transformada de Laplace, nos dá um controlador que tem dois zeros e um único polo. Tá? Portanto, isso aí é ideal, isso é matemática. Correto? Muito bem. As três ações se podem ver por separado, para poder entender cada uma das fases. A gente já viu isso muito matematicamente, mas vamos tentar entender um pouco intuitivamente o que isso significa, que é o que o pessoal da indústria assume quando trabalha com controle PID. Então, ação proporcional, como uma coisa proporcional ao R, evidentemente o que vai fazer é dar uma ação de controle proporcional ao R, é diferente do que um controle on-off, que quando o R é positivo dá uns controles, quando o R é negativo dá outro controle. Não, o controle é proporcional ao tamanho do R, ou seja, quanto mais perto estamos do ponto de equilíbrio, menor é a ação de controle, quanto mais longe, menor a ação de controle, certo? Então é um pouco mais inteligente do que um controle tipo on-off, certo? Bom, aqui aparecem coisas que a gente já discutiu também nas aulas anteriores, ou seja, um controle proporcional, certo? Aqui temos o R, aqui temos o sinal de controle, ele é só proporcional na faixa que ele não satura, certo? A gente sabe que o controle não pode ir nunca mais de 0 ou a 100%, tá? Já tínhamos discutido isso na aula passada, não vamos lembrar. Então, o controlador sempre, o controlador vai se comportar como um on-off a partir daquele erro que faz o controle saturar em 100%, certo? E o 0%. Então, eu vou ter um valor, certo? Do erro que faz, esse aqui não tem que ser 0, um valor mínimo aqui que faz o sinal saturar por aqui e um valor máximo saturar por aqui. E ele só será proporcional nessa faixa que está aqui. Correto? Então, quando o erro está abaixo de um certo valor negativo, ele vai dar no sistema assim em 0, e o outro valor fica em 100. Então, isso que está aqui, e o que a gente chama de banda proporcional, é a banda de erro do sistema funciona proporcional. E, evidentemente, o ganho KC, certo? Do controlador, equivale à inclinação dessa reta, certo? E é inversamente proporcional a isso. Portanto, se vocês têm um controle proporcional na prática, vão encontrar, certo, uma relação direta entre a banda proporcional e o ganho. E muitos controles industriais não têm o parâmetro ganho como parâmetro de sintonia, senão que o parâmetro de sintonia é a banda proporcional. Então vocês definem qual é a banda proporcional que vocês querem e ele calcula. Evidentemente é um número, simplesmente 100% dividido pelo ganho me dá a banda proporcional. Tá, se eu tenho um controle proporcional, eu sei que não vou conseguir nunca ter um erro zero a um segmento nacional constante. Porque estaticamente, aqui as equações lá em cima estão mostrando isso, certo? Que a saída da planta, tá, depende de um fator que não é igual a 1 para a referência e que não é igual a 0 para a aproximação. Correto? Se o ganho é muito grande, evidentemente esse número tem que ser muito pequeno e o primeiro tem que ser muito próximo de 1. Ou seja, aumentando o ganho, eu consigo que o sistema se aproxime mais da referência. Mas o que acontece? Aumenta muito o ganho, o que vai acontecer na prática normalmente é que eu vou começar a ter oscilações no sinal de controle, portanto, na saída do sistema. Tá? Isso a gente já mostrou via de qual raízes, porque eu sou um ganho, o que eu estou fazendo é, no sistema, levando aos polos, né? Normalmente a se afastar do eixo real, certo? Se o sistema originalmente estiver com o eixo real. Muito bem. A ação integral, como a gente já demonstrou, é aquela que permite zerar o erro permanente. Já mostramos isso aqui, certo? Por que é isso aí? Porque quando o integrador é a única ação de controle, certo? A ação integral, se eu tenho um integral aqui, ela só vai chegar aqui a um valor constante, certo? Isso aqui só vai ficar constante quando sua entrada ser 0, certo? Porque se a entrada não for 0, a integral vai continuar variando o sinal de controle. Então ele só atinge o regime permanente quando sua entrada é 0. Se sua entrada é a diferença entre o set point e a variável do processo, ele só vai parar quando o sistema estiver 0. Então é um sistema que corrige, certo? O offset de forma automática.
Se só tem um controle proporcional, a gente nunca consegue levar o sistema para o ponto de equilíbrio perfeito. Então, lembra que temos falado também aqui, que existe no caso do estado proporcional, o elemento bias, certo? Que é utilizado no controlador. Então, quando a gente está trabalhando unicamente no esquema proporcional, certo? A gente pode utilizar o elemento bias do controlador, certo? Para levar a variável de controle ao ponto de operação que a gente precisa. Sim, tem rotação integral, esse bias ele é automático, digamos. O integrador sozinho leva o sistema ao ponto de operação. Certo? Bom, mas tudo bem. Mas essa integral do erro é calculada com uma proporção aqui, que é o que o pessoal chama de tempo integral. Então, se você coloca um tempo integral muito grande, certo? O que vai acontecer? Essa integral vai estar multiplicada por um número pequeno e, portanto, vai corrigir o erro muito lentamente. Enquanto se você coloca esse valor muito pequeno, certo? O valor 1 sobre TI é muito grande, certo? E aí a integral tem um preço muito mais grande do controle. Então, a correção do erro, certo? Vai ser inversamente proporcional nesse caso ao valor de TI, que é a constante de tempo integradora, tá? O tempo integrador do controle, certo? Tudo bem, isso é o que o pessoal utiliza na prática como parâmetro de sintonia. Do ponto de vista nosso teórico, ou do lugar da raiz, a gente sabe que quando coloca o PI, o que está fazendo isso aqui, certo? Então, se a gente coloca o zero, certo? Do PI muito próximo da origem, o polo vai ficar trancado, digamos, no lugar da raiz pelo zero, e portanto vai ter um polo dominante muito lento, certo? Com o qual a gente vai ter uma resposta lenta, mais fechada. Tá? Agora, se a gente leva o zero do PI muito para a esquerda, isso não acontece, porém a fase que o zero coloca no sistema é pequena, é muito menor, e portanto dificulta a correção transitória. Portanto, temos um compromisso aí, certo? A gente leva para cá, certo? Vamos ter uma resposta lenta, sem oscilações, e se vamos para lá, vamos ter uma resposta mais rápida e não vamos oscilar. Correto? Então, esse comportamento é uma coisa que é intuitiva, do ponto de vista todo, mas também se pode demonstrar matematicamente como é. Tanto, a gente tem aqui é isso, não? Só um minutinho. Se a lei de controle ela tem um TI, uma ação integral muito forte, acaba acontecendo que ele vai oscilar. E se é muito fraca, ele vai demorar muito a chegar no problema. Então tem que tentar procurar um valor intermediário, certo? Que vai tentar ter um equilíbrio entre essas coisas. Pode falar. Professor, então vendo em parâmetros de TI é até bem intuitivo entender como é que a gente sintoniza isso, mas o controlador que a gente tinha visto no laboratório, por exemplo, ele tinha outros parâmetros de sintonia. Um deles era o número proporcional, que dá para entender melhor, e um era o IR, que era 60 sobre TI. 60 sobre TI significa alguma coisa? Não, o problema de 60 sobre TI é porque isso está em realidade, está passando de segundos para minutos. Só isso? É um fator. Porque daí o controlador às vezes mexe com isso também. Isso, porque estava calculado, porque esse é o controlador industrial que você tinha lá, um controle industrial para controle de temperatura, tipicamente, e é muito lento, tá? Então está feito em termos constantes de tempo de minutos. Lembra que a pérdida de amostragem daquele controlador é 200 milissegundos, certo? Ou seja, 0,2 segundos. Por lo qual é um sistema que já não poderia controlar sistemas com resposta muito rápida, certo? Para controlar sistemas lentos, certo? Piensen, no mínimo 20 ou 30 vezes isso aqui. Portanto, estamos falando sempre de muitos segundos, certo? Então, meio minuto, uma coisa assim. Portanto, isso aqui é realmente um fator de escala, mas já vê como é bem variada a forma que os controles industriais colocam os parâmetros de controle. Mas, do ponto de vista de controle, a lei é muito parecida com a que temos, apenas um fator de escala que passa de minuto para segundo. Correto? Muito bem. A ação derivativa tem uma outra interpretação também prática bastante interessante, que é a gente até agora trabalha a ação derivativa como sendo uma questão de mais um zero no controlador, certo? Que tentavam aumentar o ganho de alta frequência, certo? A gente já viu isso aqui, do ponto de vista frequencial, se a gente trabalhar com um controlador PI, o controlador PI
tem uma característica assim, certo? Na frequência. Aqui, o módulo do PI no domínio da frequência. Ele tem um integrador e a partir de um certo valor, que é exatamente 1 sobre TI, ele vai ter um ganho constante. E esse aqui é o ganho KC do controlador, certo? Só que se ele coloca um controlador derivador, a partir de um certo ponto, certo? Ele vai começar a subir o ganho. Se ele vai amplificar mais o ganho da frequência. A gente viu o controlador PID, certo? Como sendo um controlador que tinha dois zeros e um polo, se for isso seria ideal. A gente sabia que colocávamos um polo de filtro e um ganho, certo? Para conseguir limitar depois em alta frequência, tá? Mas antes de ver essa questão aqui, vamos tentar interpretar o que está fazendo o domínio do tempo, essa ação derivativa que estamos colocando aqui, certo? Então, a ação derivativa se pode interpretar de uma maneira bastante clara no domínio do tempo, como essa aqui. Ou seja, se eu tenho aqui um comportamento do erro, certo? A ação derivativa, certo? E a proporcional, então voltamos agora à lei de controle. A lei de controle PD, certo? Ela faz um PD que é igual a KC por E mais PD por derivada de E com relação a T. Correto? Isso aqui é a ação proporcional, isso aqui é a ação derivativa. Isso que está aqui, observe que não é mais nada nem nada menos que se eu pegasse, tivesse que calcular quanto vale E em T mais TD e aplicasse aqui série de Taylor, isso aqui seria E de T mais TD derivada de E com relação a T mais TD ao quadrado derivada segunda de E com relação a T duas vezes sobre 2 fatorial, mais etc. Certo? Seria Taylor. Se eu trunco isso aqui até primeira ordem, eu tenho isso aqui. Então, em realidade, o que eu estou fazendo com isso aqui, na hora que eu trunco é, se dizemos, vou estimar o erro no T mais TD a partir de uma aproximação de primeira ordem. O que eu estou calculando é, como estou para esse ponto, eu traço a derivada e encontro esse ponto aqui. Então, o que o meu controlador PID está fazendo, na ação derivativa, é calcular uma ação de controle agora, porque isso aqui é o controle calculado no tempo T, pensando em quanto vai ser o erro no futuro. Então, isso aqui é uma ação preditiva, é uma ação antecipativa, certo? Que o controlador PID está fazendo. E por isso, que é uma ação que, do ponto de vista do domínio do tempo, se entende como uma ação que está corrigindo o transitório. Por quê? Porque quando o controlador está em um transitório e a variável está subindo, como ele calcula a derivada, ele está prediciendo si a variável vai continuar, certo? Com muita velocidade ou menos. Por exemplo, estamos chegando já na referência, ele pode saber se com a derivada que está indo, vou me passar, porque quando chegue na referência vou continuar. Então a ação controle tenta calcular um valor que tenta corrigir esse efeito, certo? Pois se ela for muito grande, ele vai tentar frear a ação de controle para fazer isso. Tá? Então, essa é uma interpretação temporal bastante intuitiva do que é a ação derivativa do controlador. Claro, o problema é que se isso aqui é uma aproximação linear do erro, correto? Então, se a aproximação for boa, o controle vai funcionar muito bem. Tá, mas aí vem a questão, digamos, do compromisso da sintonia. Se eu usar um TD pequenininho, com certeza a aproximação vai ser razoavelmente boa. Porém, eu estou olhando muito pouco para frente, então vou corrigir pouco. Se eu usar um TD grande, aí eu tenho uma precisão melhor. Porém, se o erro varia muito linearmente, a correção vai ser muito ruim. E então, por isso que essa sintonia acaba sendo complicada de fazer. Tá? Complicada de fazer, assim, o grito, ou manualmente. Se a gente vai para o lugar de raiz, se analisa todas as coisas, ele pode sintonizar, né? Como a gente fez já várias vezes aqui no curso. Correto? Bom, do ponto de vista prático, eu não posso implementar isso aqui. Por quê? Porque uma derivada pura faria com que isso aqui fosse para infinito. Eu teria amplificação infinita em alta frequência, o qual é uma coisa que não dá para fazer na prática. Tá? Mesmo que eu quisesse implementar em um sistema eletrônico, o próprio sistema eletrônico vai limitar isso aí. Tá? Vocês sabem que em analógico, como se trabalha anteriormente, como se implementavam os controladores? Usando operacionais. Então se usava aquela técnica que operacional é um ganho muito alto, se pode um ganho muito alto, e se fazia uma lei de realimentação do operacional com resistência de capacitores,
para hacer implementación de una ley de control determinada. Acontece que eso ahí solamente vale en cuanto operacional se comporta como un gato gane. Por ende, la respuesta de frecuencia operacional es un pasabaya, o sea, operacional se comporta como una cosa así que va después para allá. Y esa frecuencia aquí es muy baja, ¿cierto? Cuando en realidad, cuando você realimenta lo que están haciendo, intentando elevar más, de cualquier manera existe físicamente una limitación. Entonces, mesmo que você no coloque un filtro, él existe naturalmente. No hay como implementar una ley de control de esa forma. Entonces, lo que hay que hacer en la práctica es usar un parámetro alfa que es proporcional a lo de TD, que simplemente me digo, pues bien, si yo quiero una zona derivativa más o menos por esa falla aquí, si esto aquí fuese 1 sobre TD, más o menos aquí a un valor B mayor, 10 veces, 15 veces, debo limitar amplificación del sistema. Y eso va a ayudar también en que, a limitar amplificación de ruidos. Como esos ruidos son alta frecuencia, lo estoy limitando aquí cuando yo amplifico el ruido del sistema. ¿Cómo? Ok? Entonces, muy bien. Vamos a ver un poquito aquí en simulación. ¿Tá? Sí, ya ver aquí. Isso aqui é um simulador, tá? De um sistema de controle PID, tá? Então, esse simulador assim é muito similar ao que a gente usou na aula para outra coisa. Aqui eu tenho a resposta ao sistema em saída, aqui tem um set point que eu posso variar aqui dinamicamente. Aqui eu posso colocar na perturbação, tirar ou colocar. E aqui eu posso colocar ruído, certo? Okay. E desse lado eu posso definir uma contraferência do processo, que posso escolher ele aqui a partir los diferentes ejemplos que le tienen para colocar, podemos poner aquí en primera orden, segunda orden, cualquier uno, ¿verdad? Y aquí abajo tenemos diferentes tipos de controlador, ¿correcto? Puedo colocar un P, apenas un I, un PI, un PD o un PD. Y en cada uno de ellos puedo subir aquí y mexer con parámetros de sintonía, ¿verdad? Y poder ver perfecto cada uno. Entonces aquí se puede ver esas cosas que acabo de comentar, que ya discutimos muchas veces. Si colocamos un controlador proporcional, evidentemente uno tiene más cómo seguir a referencia QR0, referencia aquí y ahí está. Más si aumento el daño, lo proporcional, el controlador, el sistema va a intentar subir. El problema es cuando aumento mucho daño, el sistema de control, el sistema de control, él va a comenzar a oscilar, ¿correcto? Entonces no consigo levar el sistema ao ponto de equilíbrio porque aumentando o ganho o sistema começa a oscilar e a ação de controle também, veja, está dando um valor absurdo que vai sair para a saturação. Então, se eu colocar um controle PI, aí agora sim, certo? Eu vou conseguir, tá? Digamos, uma resposta, sintonizando o TI e o P, certo? Fazendo com que o sistema atinja o regime permanente, agora sem tanta oscilação, certo? Bom, o que tem que acontecer aqui? Bom, aqui vamos ver efeito. Se eu uso um TI grande, a resposta do sistema começa a ficar lenta, porque demora, a sua integral demora em actuar e a resposta vai lentamente para o equilíbrio. Esse aqui, pelo diagrama por zero, sabemos que é o efeito de um par por zero baixa frequência. Certo? O que aconteceu é que eu coloquei meu interador aqui, se eu coloco um zero, mudo o polo polo, esse polo vem para cá, e esse diagrama por zero vai ficar um polo assim, certo? Muito próximo da origem, que dá uma resposta lenta que vai lentamente para o ponto de equilíbrio. Então, eu devo usar um TI menor. Usando um TI menor, eu consigo corrigir isso. Agora, se eu me passar, aí a resposta começa a ficar muito oscilatória. Por quê? Porque a compensação dinâmica do zero começa a desaparecer. Correto? O controlador vai transformar quase em um controlador integrador puro, porque o zero praticamente do PI
passa a não ter nenhum efeito no sinal de controle. Correto? Então essa é uma coisa que podemos entender intuitivamente ou do ponto de vista matemático que a gente fez através do quadrado. Muito bem. Quando eu coloco a ação derivativa, certo? Tá? Eu posso tentar agora com os 3 parâmetros, certo? Melhorar, né, a gestão transitória. Então, daqui com a sintonia agora dos parâmetros, vejam, eu posso tentar fazer uma resposta aqui que tenha de repente mais velocidade e menos oscilação. Eu não tirei o pico. Por que não tirei o pico? Porque temos o zero, certo? Do controlador, que sempre vai causar o pico, já mostramos anteriormente. Colocando o zero no controlador, eu caso o pico na minha resposta à referência. Eu obtive uma resposta de aproximação muito boa, mas a resposta à referência fica com um pico. Como se elimina isso? Com um filtro de referência. Este filtro de referência pode ser implementado de muitas maneiras. Uma delas é ponderando, depois eu vou mostrar analiticamente isso, a ação proporcional. Então esse fator que está aqui, depois eu vou explicar melhor como faz, é como colocar um filtro. Depois eu explico matematicamente mais para frente como se faz. Mas se eu mexer isso aqui, observe, estou colocando um filtro e eu elimino o pico da resposta. Certo? Então esse parâmetro seria o parâmetro do filtro de referência. Seria, né, o filtro que a gente coloca na referência do sistema. Correto? Bom, muito bem, mas eu queria mostrar aqui mais o efeito do ruído. Se eu aumentar o ruído, certo? O que vai acontecer? Pues tem ruído na saída da minha planta, certo? Isso é normal, isso nunca vou conseguir evitar. Por quê? Porque esse ruído está naturalmente na hora de processo. Mas o problema é isso aqui, o ruído no sinal de controle. Meu manipulador vai ficar chacoalhando com uma amplitude muito grande por causa disso aí. E por que isso aí? Porque se eu tenho uma ação derivativa desse tipo aqui, o erro vai ser multiplicado por isso e a ação de controle vai ser multiplicada. Tá? Então, em uma malha de controle, você tem que lembrar que o que, né, você tem aqui o controlador, certo? Aqui tem o erro. Se essa variável tem ruído, que é a variável do processo, essa variável tem ruído, e se isso aqui é um controlador que amplifica o ruído, isso aqui vai fazer muito ruído. Então, como a gente limita isso aí? Pois justamente com o filtro da ação derivativa. Se eu trocar esse filtro mais para baixo, mais para cima, eu limito essa amplitude e consigo baixar diminuir, né, essa oscilação. Então veja, aqui, esse número N que está aqui, tá, é quantas vezes eu vou, né, relacionar o meu ação derivativa com o seu filtro. Correto? Então variando o N, eu consigo variar essa relação e consigo, certo, baixar ou aumentar essa condição. Então veja só, se eu mudar esse N, aqui, e colocar um N menor, porque significa que estou botando isso aqui mais perto disso aqui, tá, eu consigo atenuar o valor do ruído. Certo? Estou baixando isso que está aqui. Se eu botar um N muito maior, tá, quer dizer que minha ação derivativa está sendo cada vez mais pura, tá? Por que está mais pura? Porque esse ponto aqui vai para o infinito, e portanto uma amplificação é quase infinita, o valor da ação de controle nesse caso fica muito correto. Tá? Isso logicamente, para alta frequência, o único efeito vai ser o ruído amplificado e meu controlador vai ficar quase perfeito. Se vou para o outro lado, se eu começo a baixar, meu ruído vai atenuar, mas minha ação derivativa vai começar a desaparecer, certo? Por quê? Porque se no limite, se eu trazer isso aqui, a ação derivativa desaparece e o controlador transforma no controle. Correto? Então, se eu usar um N muito pequeno, certo? Em definitiva, né, meu controlador vai perder, vê que a resposta se vai deteriorando, porque meu controlador perde a ação derivativa, certo? Ok? Então, fala. Nesse caso aqui não fica muito pior, mas depende da oscilação. Mas ficou melhor sem o derivativo. Nesse caso aqui pode ser um caso onde um controle PI é que depende muito da sintonia dos parâmetros, certo? Não é um caso particular, certo? Mas veja que nesse caso aqui, com N pequenininho, o valor do ruído no controle é praticamente da mesma ordem que o valor do ruído no erro, na saída, na planta, não? Ok? Muito bem. O professor vai sair desse Sim. exemplo. Eu só queria fazer uma pergunta que não tem muito a ver com isso. Sim. Ali eu estava vendo a função de transferência da planta e todos os polos eles são 2 vezes mais rápidos que os outros e mais lentos.
Como é que o professor ia ver um T de 5% de teoria continuar usando 3 vezes no polo rápido mais 1,5 vezes o polo lento? Nesse caso aqui? Não, aqui não pode usar a técnica, tem uma técnica para encontrar, digamos, tempo 5% na planta assim com muito polo. Tu, em realidade, tem uma aproximação que foi produzida pelo professor Skogestad, da Noruega, certo? Que ele chama a regra da metade. Então ele diz o seguinte: tú tienes un modelo, por ejemplo así como ese, ¿no? Donde 1 sobre 1 más ST1, 1 más ST2, 1 más ST3, ¿cierto? Ele o que diz é que tú puedes aproximar isso aqui por um sistema de primeira ordem com atraso, ¿certo? E que para calcular esse valor aqui, tá? Tú pega a constante de tempo dominante y soma después las otras constantes de tiempo, tú pegas a mitad de ella, a mitad tú suma con constante de tiempo y otra mitad tú pones para atrás. O atraso, ¿cierto? Vai ter a mitad de eso aquí y a mitad de eso aquí, ¿cierto? Y a constante de tiempo va a ser eso que está aquí, que era más lenta, por ejemplo, más a mitad de las otras. Correcto. Entonces, tem forma de fazer isso, tem outra forma qualquer, certo? Mas, em princípio, e aí a partir daí tu pode tomar tempo 5% aqui como 3T mais, não 3T que seria, mais L, não? Correto? Então, uma vez, essa forma que está dizendo vai parecida com aquela de que é uma resposta de 1,5 vezes, de 3 vezes mais lenta de 1,5 vezes mais lenta. Então, que é mais ou menos isso. Tá? Então, essas coisas aí, digamos, são todas aproximações, certo? Não tem uma fórmula. Seria uma fórmula analítica, mas seria muito complicada de demonstrar. Ok? Sim? Bom, voltando a isso aqui. Bom, a gente já viu que o controle PID não resolvia, a gente chegou a uma solução com o controle PID em muitos problemas, certo? Onde tínhamos um processo que era bastante bem modelado por um sistema de segunda ordem. Então, sistemas dominantes com segunda ordem sempre podem ser bem controlados com PID. Se o processo se pode modelar mais bem como sistema de primeira ordem, a gente também já viu aqui na aula que com o PI a gente consegue uma boa solução. Então aí a ação derivativa não é necessária. Então naquele processo lá que acabamos de colocar, a constante de tempo uma era grande e outras todas eram menorzinhas. Então um sisteminha que com um PI talvez resolveria razoavelmente. Se eu tivesse colocado lá dois polos muito parecidos, aí seria mais complicado de controlar com o PI. Certo? Não é que é mais complicado para atingir uma resposta rápida, certo? Ok, então, quando que a gente não consegue usar um PID e conseguir uma boa resposta? Quando o sistema tem muito atraso, aí a coisa, se queremos acelerar a resposta e temos muito atraso, a gente não vai conseguir resolver. Tá? Por quê? Porque o atraso vai impor uma fase muito negativa, certo? E a gente não vai conseguir compensar se a gente temos dois zeros. Tá? A gente vai mostrar isso depois utilizando uma outra tecnologia, que o controle se chama predictor de Smith. Mais para frente vamos mostrar como se resolve esse problema. Tá? E se o sistema tiver muitos polos, mas não é dominante de segunda ordem, certo? Tem um sistema de quarta ordem com 4 polos praticamente todos iguais. Aí com 2 zeros somente a gente vai ter dificuldade de acelerar a resposta. Controlar, vamos controlar, mas vamos ter que controlar mais lentamente para conseguir fazer isso. Bom, a gente vai, nesse caso, ter que usar controladores que não são PID, de ordem terceira, quarta, quinta, certo? Ou usar essa técnica aqui para compensar o atraso que chama o predictor de Smith. A gente vai discutir isso mais para frente. Tá? Pela metodologia nossa de lugar de raízes, não temos nenhuma limitação com trânsitos de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, certo? Não tem problema nenhum. Ok. Bom, como se configura o PID? Porque aqui, isso que está aqui é o conceito que a gente fez nessa primeira parte, relacionar os conceitos temporais práticos usados pela indústria com as questões analíticas que a gente usa em técnicas como o lugar de raízes, certo? Mas agora temos que entender um pouco como se configura isso aí na prática, certo? Então, o PID não sempre vai aparecer nessa forma aqui. Essa forma aqui que falamos é chamada forma acadêmica, também chamada forma ISA. ISA é a sigla de Sociedade Americana de Instrumentação,
¿tá? Que les utilizan esa norma, esa técnica como norma, esa estructura como norma para los PID, correcto? Mas esa no es la única forma de encontrar PID en la industria. De facto, tal vez sea menos común. ¿Tá? Há muitas formas de encontrar PID. A primeira forma não seria essa clássica, que não vou repetir porque já falamos antes. Mas uma forma muito utilizada nos controladores industriais é a forma chamada forma série, onde o controlador PI e o controlador PD estão um em série com o outro. É como se colocasse dois controladores, um em série com o outro, certo? Esta forma aqui, vejam, é bastante interessante porque ela me deixa em evidência e separadamente, certo? O que seriam os dois polos e os dois zeros, certo? Isso aqui é uma forma teórica ainda, certo? Eu teria aqui 1 mais STD, que é esse pedaço aqui, 1 mais STD, que multiplica KC, que multiplica 1 mais 1 sobre STI, correto? Então aqui me está deixando separado já diretamente os dois zeros e o, nesse caso, o único polo do sistema, certo? Porque isso aqui é 1 mais STD, certo? 1 mais STI, STI, KC. Eu tenho aqui separado a ação, certo? Derivativa, proporcional, multiplicada uma por outra, correto? Tá? De fato, essa forma série é a forma que surgiu o PID na indústria originalmente, é a forma que é implementado em nossos controladores originais, que eram neumáticos ou hidráulicos, antes de surgir os controladores eletrônicos. E então é uma forma bastante comum na indústria, você vai encontrar muitos PID com essa estrutura. Tá? Muito bem. A outra estrutura possível de implementar é a paralelo. Tá? A paralelo tem as três ações de controle em paralelo, por isso que esse nome, certo? E agora eu tenho um ganho proporcional, um ganho integral e um ganho derivativo. Essa aqui é muito parecida com a primeira, só que a diferença é que esse ganho, na onda estava aqui fora e aqui tinha um, então há uma relação diferente de ganho. Então os ganhos não são iguais. Então por que isso é importante saber? Porque se você não sabe como que é o PID que você tem no equipamento que você comprar, você compra um PID. E se não sabem como é a linha de controle interna, a sintonia vai ficar mais difícil, certo? Você vai ter que primeiro descobrir como é a linha de controle para poder depois saber como colocar o parâmetro. Porque não é igual eu colocar um proporcional aqui de 2 nesse controlador que colocar um proporcional de 2 no outro controlador, certo? Porque a razão do ganho não é exatamente a mesma. Digamos, se eu estou usando as três ações, se só uso o proporcional, evidentemente é igual. Certo? Muito bem. Então, aí aparecem as três juntas em forma de transformada de Laplace, a relação entre U e E para as três relações, certo? Então, a primeira é a acadêmica, certo? Tá? Essa aqui é a clássica que aparece em todos os livros, tá? De controle básico, sim. Essa aqui é a série, que como digo é a mais utilizada, e essa aqui é a paralela. Observem que os parâmetros do controlador são diferentes. Se eu colocar, se eu ajustasse o controlador aqui e pegar o mesmo parâmetro e colocar no de cima, o controlador que eu vou ter não vai ser o mesmo, certo? Eu tenho que fazer uma transformação analítica entre um e outro. Cuidado, elas não são equivalentes. Ou seja, eu não sempre posso transformar de uma para outra. Por exemplo, a estrutura série, que é essa aqui, só permite zeros reais. Certo? Por quê? Porque eu não tenho como colocar zeros complexos com TI de reais, certo? Os dois zeros são a raiz disso aqui e a raiz disso aqui, menos 1 sobre TI e menos 1 sobre TD, que são números reais. Enquanto que nesse aqui, ou lá de cima, eu posso escolher TI de reais e encontrar raízes complexas. Lembra que quando a gente resolveu aquele problema com um controlador que tinha, que queríamos que tinha dinâmica oscilatória, acabamos colocando dois zeros complexos conjugados, certo? E nesse caso não poderíamos usar um controlador série porque ele não queria comunicar. Bom, evidentemente, como elas são equivalentes, vamos ter que decidir por usar uma ou outra em algumas situações, certo? Apesar de que em outras situações, se os polos são todos, se os zeros são todos reais, sim, podemos encontrar formas de uma para outra. Outra coisa interessante, essa estrutura série, conhecida também como interativa. Por quê? Porque quando eu
Eso afecta un poco. Cuando ves aquí llamada de no interactiva, porque las razones van en paralelo y por tanto, en principio, no interagem uma com outra diferente. Tá? Fala. Eu não entendi por que a estrutura série não pode não ser zeros. Tá, me diz como tu faz para colocar zeros complexos aqui com TI TD reais. Quanto vale o zero do controlador? Esse controlador aqui é o zero, certo? Quanto vale o zero do controlador? Calcula o zero desse controlador, quanto vale? 1 sobre TD. Menos 1 sobre TI Menos 1 sobre e menos 1 sobre TD. Concorda comigo? São as raízes do numerador. Eu posso fazer zeros complexos com TI e TD reais? TI e TD são números, né? 5, 8, 24, não posso. Isso aqui pertence a números reais. Correto? No outro não. Porque no outro, que é o polinômio KC, certo? Se eu calculo, por exemplo, o paralelo, esse aqui, certo? Para o paralelo. Para paralelo, o controlador vai ficar como? Vai ficar KCS, certo? Mais KI, mais KD, esse ao quadrado, dividido por KI S, correto? Não, dividido por S. Ok? Então, o numerador me va a dar 0. Correcto, a raíz de ese numerador. Ahora, es un polinomio cualquiera. Con KC, KI, KD reales, es posible ter raíces complexas. Basta que el determinante del polinomio sea negativo. Correto? Então, se eu quiser no meu projeto colocar zeros complexos, eu tenho que escolher ou esse aqui. Não posso escolher um zero. Tá? Então, se na prateleira tiver dois controladores, um é centro paralelo, e eu quiser sintonizar para zero complexo, eu tenho que escolher a prateleira do controlador que é estrutura paralelo ou acadêmico. Correto? Ficou claro? Beleza. Bom, aqui, essa lista, eu tirei essa lista aqui do livro do AMPO, o professor Astro, o professor Hannu, de Lund, ele escreveu um livro sobre PID, só sobre PID, sobre outras coisas, e eles levantaram isso aqui. Isso aqui não está no manual. Na maioria deles, você pega o manual do controlador e não diz como que é o controlador. Então você tem que descobrir como que é. Tá? Então eles fizeram esse estudo, tá? E aparecem aqui quais as estruturas do controlador que você tem lá dentro. Série, acadêmica, veja, a maioria dos que estão aí são controladores tipo série. Tá? O Novus, que não temos no laboratório, é uma espécie de acadêmica, certo? Com aquela coisa meio estranha, 60 sobre TI, mas é uma acadêmica, certo? Não é nem série nem paralelo. Tá? Não está aqui no manual do Novus como ele é. Tá? Como você descobre isso aí? Pues van a ter que fazer ensaio no controlador para descobrir. Você coloca um processo conhecido ou uma situação conhecida, dá para ele um sinal de erro, pega um osciloscópio, dá um sinal de erro para ele conhecido, calculam a ação do controlador e observam a saída. E a partir daí, mexendo nos parâmetros, vocês podem ver como que isso vai estar acontecendo. Tá? Então, se quando eu mexo na ação integral, a minha inclinação muda para cima e para baixo, é tempo integral ou ação integral. Certo? Isso também se pode deduzido pela unidade. Se o controlador diz que o tempo que a ação integral está em segundos ou em minutos, é um tempo integral. Se está em 1 por minuto ou 1 por segundo, então é um ganho. Certo? Então, isso que vocês podem saber, por exemplo, se estão, por exemplo, em uma coisa assim ou assim. Lá é um tempo integral, aqui é um ganho integral. Então aqui as unidades são diferentes. Correto? Ninguém nunca pensou em fazer um software que conseguisse... Um software que conseguisse deduzir isso do PID. Teria que fazer o que fizesse um... Não sei, acho que vai precisar de processamento de imagem, né? Porque você tem que ler a saída dele, eu não sei. Mas... Não, isso aí não faz sentido. O melhor é tu, digamos... Tá, só que na prática normalmente já conhece o controlador, já sabe tudo isso e... Então, uma coisa importante, então, se você tem dois controladores com estruturas diferentes, é que se vocês querem usar o mesmo controlador, ou dois controladores para o mesmo processo, tinha um e trocaram por outro, você tem que lembrar de transformar os parâmetros. Se você não transforma os parâmetros, o que vai acontecer é uma coisa tipo assim: você tem uma resposta muito boa com o controlador, que era série, aí vocês pegaram o série e pegaram o acadêmico e colocaram os mesmos números, o mesmo TI, o mesmo KC, o mesmo TD. Mas não vai funcionar igual, vai funcionar bem pior. Certo? Por quê? Porque está implementando uma lei de controle completamente diferente. Certo? Então aqui, por exemplo, eu peguei um favor e eu pongo água,
certo? E o que eu fiz foi passar os parâmetros de um para outro no processinho, que estava muito bem controlado com um, meu controlador pifou, tem que tirar ele fora e botar outro, no fim na bateria não tem igual, peguei outro, coloquei lá, não funciona assim, certo? Tenho que lembrar como que é o controlador, então isso na prática é muito importante. Muito bem. Tá, outra coisa muito importante no controlador, que a gente já comentou aqui muitas vezes da necessidade disso aí, mas não discutimos esse aspecto, é o seguinte: você sabe que se a planta é uma planta que tem ganho positivo, no sentido que quando eu aumento o sinal de controle, a minha variável de processo também aumenta, eu tenho que usar um ganho positivo no controlador, se eu quero que meu sistema tenha realização negativa. Porém, se minha planta é uma planta contrária, quando eu aumento o sinal de controle, a variável de saída diminui, a variável de processo, eu vou utilizar um ganho negativo no controlador. Por isso, se você pega um controlador industrial, em nenhum lugar do controlador vai ter um botãozinho que diga ganho menos 45. Como coloca um ganho negativo? O ganho é sempre positivo, o ganho varia entre um número mínimo e um número máximo, mais positivo. A única forma de resolver isso aí é com uma chave seletora que muda o somador. Então, em realidade, o controlador lá dentro, o que tem é uma opção que se chama modo direto ou modo reverso. Então, o que ele faz é que, se vocês querem controlar em um modo, vocês vão fazer assim. Aqui vem o set point e aqui a variável de processo. E se querem controlar em outro modo, vocês vão colocar aqui o set point e aqui a variável de processo. Tá? Que é uma coisa, não? Por quê? Porque o que está dizendo aqui é que a variável de processo vai ter um sinal diferente do que a realimentação muda o sinal. E, portanto, o meu controlador muda o sinal. Tá? Então, isso aí se faz com uma chave seletora, lá no modo tem, no controlador usaram na outra que tinha isso. Vocês, não sei se foram ver, mas no manual, tinha um manual lá para você ler, no manual, e tem uma opção que diz como se seta o modo direto ou modo reverso. Tá? Bom, essa informação está dada no manual, por exemplo, no manual do novo, como um controlador para sistemas térmicos, sabe como está explicado? Diz, para sistemas de aquecimento, use o modo direto, e para sistemas de enfriamento, use o modo reverso. Tá? Porque quer dizer, claro, quando se aumenta a potência do controle, em um caso a temperatura aumenta e o caso a temperatura diminui, certo? Ok? Essa é a forma que eles explicam de como que é. Bom, esse aqui, o que é o modo direto e o modo reverso? Também atenção a isso aí, porque tem controladores que no manual dizem que o modo direto é uma coisa, que no outro controlador o modo direto é outra coisa. Certo? Então, para nós, diríamos que o modo direto seria esse aqui, certo? E o modo reverso é esse aqui. Mas tem gente que diz que isso é modo reverso, porque como inverte o sinal da variável de processo no controle, é reverso. E esse é o que é direto, porque o processo vem direto para o controle. Correto? Então, essa é uma questão de nomenclatura e tem que tomar muito cuidado com isso na hora que você configura o controlador. Ok? Bom, muito bem. Aí está colocado aquele exemplo do tanque d'água, não? O controle de nível. Se eu controlo o nível de um tanque pela válvula de entrada, eu vou controlar com um modo aqui. Por quê? Porque quando aumento o sinal de controle, aumento o nível. Mas se eu controlo pela válvula de saída, tenho que controlar assim. Porque quando aumento a abertura da válvula, o nível do tanque vai diminuir. Correto? Bom, outra questão fundamental, tá? No controle de PID é a divisão das ações. Tá? A gente sabe que o controlador PID, uma das primeiras coisas que nos poderia motivar isso é a seguinte: a gente viu que o efeito do ruído é muito prejudicial, certo? No sinal de controle, certo? E que qualquer variação, e por que o ruído é prejudicial para o sinal de controle? Porque variações, o ruído varia violentamente, certo? E se varia violentamente, vai fazer com que o sinal de controle varie violentamente. Outra coisa que varia violentamente é a mudança de set point. Se eu, em um sistema de controle, mudo o set point em forma de grau, vou causar uma variação muito violenta no sinal de controle, certo? Porque a derivada de um degrau, por exemplo, é um sinal infinito. Então, para evitar esse problema, muitos controladores, certo? Colocam seu derivativo unicamente na saída. Então, em vez de colocar sua derivativa no erro, eu coloco sua derivativa na saída do controlador. Tá, na saída, perdão, do controlador, na saída da planta. Correto? Observe que se entra uma perturbação aqui, o controlador está atuando como um PID normal.
Por quê? Porque para a perturbação, as três ações vão atuar. Mas quando eu mexo na referência, certo? As ações que atuam, certo? Instantaneamente são unicamente o P e o K. Portanto, minha ação de controle não vai ter aquele efeito da primeira. Se você observa isso aqui é equivalente a ter dois controladores. Um controlador para as perturbações e um outro controlador para a referência, que é exatamente a mesma coisa que a gente fazia quando colocava o filtro. Quando eu colocava o filtro, fazia o quê? Deixava esse controlador aqui e colocava um filtro aqui, de maneira que a referência entrava suavizada para o sistema, evitava de colocar o sistema de controle. Certo? Bom, isso aqui é uma forma de dividir as ações de controle que aparece na prática. Agora, teoricamente, a solução completa equivale a colocar um filtro de referência. Bom, você vai encontrar na prática controladores de tipo chamado assim, PI mais D. O que é controlador PI mais D? É isso aqui, um PI mais D. Mas também pode ser um I mais PD, que seria só o I aqui e o P e o D estão na alimentação. Tá? Então seriam configurações simples de fazer com uma chave. Você pode ter uma chavezinha no controlador que troca de PID a PI mais D. Como? Simplesmente, em vez de pegar em uma posição da chave está aqui, na outra posição da chave assinala de está aqui. Certo? Então seria, isso é muito simples. Tá? Claro, o mais sofisticado, o mais interessante, é fazer isso aqui. Que quer dizer, se eles sabem que a ação de controle, certo? Tá? Ela tem que ser diferente para a referência e para a perturbação, certo? Porque queremos ter um controle diferenciado para a referência e a perturbação, pois uma coisa que vamos fazer é fazer uma unidade de controle PID. Aqui está feito na versão acadêmica, mas pode ser feito em qualquer uma. Tal que, em vez de eu fazer um controle PID puro, que seria isso aqui, R menos Y integrado R e derivada, certo? De R menos Y, eu faço na proporcional e na derivada unicamente uma proporção da referência. Não passo toda a referência para o controlador, passo apenas um pedaço da referência. Correto? Então, se eu regulo esse valor aqui, certo? Eu consigo regular quanto minha ação de controle vai estar afetada pelo valor da referência. Para a perturbação, não muda nada, porque para a perturbação a referência é nula e o controlador é um controlador PID perfeito. Ou seja, que TI, TD e KC atuam como eu queria para a perturbação. Então eu tenho uma perturbação no sistema de controle, sintonizo no PID e ajudo para a resposta ser perfeita. Se eu mantiver B e C igual a 1, certo? O controlador é o tradicional, é um PID normal. Correto? Não muda nada. Agora, se eu mudo B e C, aí eu consigo começar a ter PID controladores diferentes. Por exemplo, se eu colocar B igual a 0, minha ação proporcional está só na saída. Então meu controlador seria o P já não está mais seria um I e D mais P. Mas se eu colocar B igual a 0 e C igual a 0, ele é unicamente um I no erro e um P e um D unicamente na saída, seria um I mais PD. Correto? Agora, se eu colocar um B e um C que não são nem 0 nem 1, eu tenho um controlador que é uma mistura da outra coisa. Correto? Ok? Bom, olha aqui. Voltemos para a ver a coisa aí, depois para a linha de vocês. Aqui está esse parâmetro B. Certo? Vamos voltar aqui a colocar o L como estava antes. Só para. Ok? Ok, então vejam só, esse que está aqui embaixo é o parâmetro B. Aqui esse controlador está implementado da seguinte maneira. Ele tem ação derivativa toda na saída. Então a ação derivativa é 0 no erro. Certo? E a ação proporcional tem esse parâmetro B. Esse parâmetro B é o parâmetro que está aqui. Esse. Certo? Esse B aqui. Então eu vou ver quanto de referência vou colocar na ação proporcional. Se eu colocar B igual a 1, vai toda a referência. Se eu colocar B igual a 0, não vai nada. E se eu colocar para B entre 0 e 1, vai uma parte da referência. Correto? Então, se você volta para aqui para a ferramenta, observe. Veja o pico tem uma resposta, certo? Se eu colocar um B menor, o pico vai diminuir.
¿cierto? Entonces yo consigo disminuir el pico relativamente bastante, ¿cierto? Va a depender, claro, evidentemente de cada caso, ¿cierto? De con cuánto varía ese parámetro B. Tem ejemplos donde eso aquí da para ver mucho mejor. Por ejemplo, ¿tá? En sistemas ¿tá? De primera orden, ¿tá? Si yo coloco un PI, ¿tá? Y ya sabe que a gente faz en un sistema de primera orden, vamos a botar aquí un delay igual a 0, só para hacer. En un sistema con delay igual a 0 y un PI, a gente sabe que a gente utiliza un TI, ¿certo? Menor, a resposta, tá? Pode ficar com, digamos, rápida, mas vai ter pico por causa do efeito do 0 do B. Se a gente aqui colocou B, a gente consegue, certo? Variar isso. Vamos mexer aqui com o comando parâmetro, o TI é igual a 2, vamos colocar aqui então, bem, aqui eu, digamos, né, consigo ver como que eu mexo bastante no sistema, né, do valor pico do sistema de controle variando o valor de B, certo? Bom, em princípio, esse valor de B é um valor que nos permite mexer da mesma forma que eu fazia com o filtro de referência, certo? Então, vamos lá um momentinho agora a ver como que isso aí você pode ver como um filtro de referência. Isso que está aqui, pelo que estamos vendo, faz o mesmo que o filtro de referência. Pois vamos demonstrar que isso aí é um filtro de referência implementado na forma compacta. Se vocês transformam para Laplace o que tínhamos anteriormente, o que estamos fazendo? Nós estamos tendo duas ações de controle, certo? Uma que vem da saída e uma que vem da referência, certo? Ou seja, aqui, se você aplicar Laplace nessa equação, certo? Tem uma coisa aqui que U depende Kc Y, Kc integral do Y, porque também está Y, e Kc TD derivado do Y, certo? Portanto, eu posso criar um primeiro bloco que seria isso aqui que vem do Y, certo? Okay? E tem outro bloco aqui que vem do R. Então, na realidade, eu tive dois PID, um que é só um PD, porque aqui não tenho integral, né? E outro que é esse aqui, certo? Porque o R está todo integral, e eu calculo, então, né, as duas transferências que relacionam, né, a minha ação de controle com a referência e com a saída da planta. O único que depois é transformar a Laplace e separar as coisas. Ok? Então vejam, aqui aparece o meu computador. Se eu colocar B igual a 1 e C igual a 1, isso aqui é 0. E portanto voltamos a ter um PID tradicional. Mas, com B igual a 1 e C igual a 1, tenho toda a ação de controle aqui. Se não, eu dividi a ação de controle proporcional entre uma parte em cada um. Bom, agora se eu manipular esses blocos, eu posso levar isso a isso aqui, ou seja, que eu tenho um controle puro PID aqui para a saída, porque para a saída coloquei todos no PID, ou e um controle para a alimentação que é o que vem pela referência. E se agora eu passo aqui para dentro, isso aqui passa dividindo para cá, e transforma no esquema tradicional, que a gente usa na aula, que é isso aqui, que é um PID aqui e um filtro de referência. E observa o filtro de referência que faz. No denominador do filtro, eu coloco exatamente o numerador do controlador, mato todos os zeros e escolho B e C para colocar os zeros em outro lugar. Então o que estou fazendo é exatamente o mesmo que nós fazíamos, né, na teoria. Só que em vez de implementar, né, com dois blocos, certo, separados, eu implemento isso aí de forma compacta, não única de controle. Tá? Então é simplesmente uma forma, né, compacta de implementar essa lei de controle. Tá? Isso que está aqui é chamado de controlador de todo grau de liberdade. Tá? Então no meu PID passa a ter agora 5 parâmetros. Tá? Bom, tem um exercício na lista 3 ou 2, que pedi justamente para vocês mostrarem de que maneira se pode implementar de forma bem compacta um PI com filtro de referência. Não sei se vocês fizeram, mas justamente o que pedia para fazer era chegar em que a implementação compacta era essa aqui. Só que era um PI puro, então essa parte não estava. Então, em vez de implementar um filtro
y un controlador PI, você implementa apenas un único bloco que faz toda essa definição, certo? Simplifica a implementação do controlador. Muito bem. Bom, aqui não precisamos simular muita coisa, a gente já sabe que isso aí vai causar, digamos, a mudar a configuração do B e do C, certo? Vai permitir simplesmente mudar o pico na resposta de referência e não vai mudar absolutamente nada na resposta de perturbação, como a gente tem na simulação, já vimos várias vezes aqui no curso. Então, o efeito desses parâmetros é reduzir o efeito do pico na resposta de referência, certo? Por que faz isso? Porque ele reduz o sinal de controle. Tá? O sinal de controle instantâneo diminui porque você está colocando menos, certo? Menos ação instantânea. Certo? Você olha aqui, nessa equação, na hora que você muda o set point, o valor inicial do controle seria Kc por R menos Y. Se você colocar aqui a 50% do R, vai ter sempre 50%, quando a ação de controle instantânea vai ser sempre muito menor. Mesma coisa com a derivativa, certo? Você diminui a derivada da ok? Bom, tudo isso aí com relação ao que seria, então já entendemos como a ação funciona, certo? Como que o controlador se configura na prática e que as estruturas que aparecem no elemento físico controlador não são sempre as mesmas, certo? E que há várias maneiras de configurar ele e tem que saber como fazer isso para poder sintonizar adequadamente. Se não fazemos isso, não vamos saber sintonizar, certo? Fala. Se você considerar que a maioria dos ruídos vem na medição, fazer um esquema se você considerar que a maioria dos ruídos vem na medição, um esquema como esse também ajudaria a não amplificar tantos ruídos? Claro, ou seja, na realidade, se, digamos, mais ou menos, porque, espera aí, vamos lá, qualquer uma das coisas. En realidad es más o menos porque para el ruido no va a hacer diferencia, porque si tú le das un derivativo aquí, ¿cierto? O el ruido que va a salir va a entrar por aquí y va a ser amplificado. Entonces no es eso. Desde el punto de vista del ruido que tú melhoras es colocando, como te falou, o filtro a su derivativo. O sea, eso aquí es que va a ayudar únicamente en nada. Otro no, porque en realidad el controlador lo que va a hacer va a actuar siempre de manera manera. O ruido puede ser hecho como una perturbación. Entonces cuando tú colocas un controlador de esa forma aquí, ¿verdad? Tú sabes que todo control que tú proyectó está actuando para perturbaciones, ¿cierto? Esa que es la idea. Más no que todo control actúe para referencia. La perturbación normalmente es asignado aquí, que estamos considerando ese ejemplo, más o ruido pasa en la perturbación. Hay que hacer un compromiso en la práctica entre mucha velocidad de respuesta, ¿cierto? Y atenuación de ruido. Hay que hacer un compromiso que todavía tiene que resolver una sintonía de ese parámetro adicional. Normalmente no vas a conseguir nunca velocidades muy altas si tú tienes mucho ruido. ¿Por qué? Porque vas a precisar un cambio muy alto en alta frecuencia y ahí el ruido va a ser muy amplificado y ahí va a tener mucho ruido. En este caso vas a tener que partir para un sistema de filtrar muito bem os ruídos do sinal do processo para poder melhorar essa condição. Muito bem. Então tá, então agora vejamos, se agora que a gente sabe o que vai controlar, sabe com que vai controlar, sabe como vai colocar os parâmetros do controlador, é o momento de chegar na sintonia. Só agora podemos chegar a sintonizar. Bom, uma das formas de sintonizar seria aplicar qualquer método analítico do que a gente já viu, certo? Vocês fazem um modelo do processo, vocês colocam a lei de controle que vocês querem e depois vão pelo lugar de raiz, por método de alocação polinômica, por qualquer método você tem controle para o controlador, certo? A outra forma seria utilizar um método empírico. Um método empírico pode ser bom. Vocês fazem experimentos e tiram conclusões dos experimentos em simulação ou experimentais reais e concluem
digamos, unas regras de cuál sería a forma de sintonizar o controlador de PID. Bom, muito bem. Ao longo da história do PID, muitos pesquisadores, ou próprios operadores, ou pessoas que trabalhavam na indústria, se preocupou com tentar desenvolver métodos de sintonia de controle de PID. Por quê? Porque são muito utilizados na indústria e é muito importante ter métodos de sintonia adequados. Certo? E qual é o objetivo desses métodos? Tá. Em vez de, não é um método baseado no sentido de você dizer, bom, o procedimento é levante o modelo da planta, vai para o computador, calcule, faz a lugar de raiz. Não. A ideia qual era? Que levantando alguns parâmetros da planta, poucos, digamos, o mínimo possível, com a pequena informação do modelo do processo, vocês podem rapidamente decidir quais seriam os parâmetros que colocariam no PID. Tá? Então, como fazer isso? Bom, aí tem que fazer algumas hipóteses. Certo? Não dá para fazer isso aí de uma forma absolutamente geral. Eu não posso dizer para vocês que a regra de sintonia do PID tem que ser uma e isso é universal. Então, o que o pessoal acabou dizendo foi definir um tipo de modelo de processo. Por exemplo, vou tentar fazer uma regra de sintonia do PID para todos aqueles processos que têm uma resposta de primeira ordem de quadrados. Tá? E contar a característica. Um tipo de especificação, ou seja, o que eu quero? Eu quero resposta sem oscilação, com oscilação rápida, mais rápida que malha aberta, mais lenta. E finalmente, vou escolher um tipo de PID, no sentido que vou escolher se é um PID série, paralelo, correto? E em base a isso, agora eu poderia faço, digamos, uma série de análises que podem ser analíticos ou empíricos, e a partir daí concluo que para essa especificação que eu escolhi e para esse tipo de processo que eu escolhi, eu posso encontrar os parâmetros KC, TI, TD, certo? Do meu controlador, para ser colocados diretamente no processo. Então, o que eu faço é uma tabelinha, que a partir disso entra na tabela e me diz quanto vale isso. Como podemos fazer isso, por exemplo, nós aqui? Como podemos fazer isso? Vamos lá. Vamos supor que a gente tem que controlar sistema, podemos fazer aqui na turma, certo? Seria até uma tarefa com um trabalhinho. Consiga o processo, representamos o sistema segunda ordem. Sempre. Considere o processo que vocês querem que a resposta malha fechada seja a metade da malha aberta e que o pico seja no máximo 10%. Correto? Agora, considere um controle PID tipo série. E agora, irmão, encontre como teria que ser utilizado o parâmetro. Então, você tem que fazer um esquema para lugar de raízes, por exemplo, buscando que, independentemente de onde estén os polos, com a única relação de que os polos de malha fechada sejam 2 vezes mais rápido que malha aberta, ver se você consegue uma forma de encontrar uma solução para isso e encontrar que os parâmetros do controlador fiquem em função dos parâmetros da planta. Bom, isso aí foi a primeira vez que fez isso, foi experimentalmente. E quem fez aí foi Ziegler e Nichols, certo? Que ficou muito famoso, certo? Então tá, bom, o pessoal optou por simplificar as coisas, certo? E os modelos, então a primeira coisa seria de que modelo vamos utilizar, então que pessoal na literatura utilizou, foi um modelo muito básico, tá? Tipicamente, modelo de primeira, segunda ordem com atraso. Se a planta não é integradora, certo? O modelo tipicamente modelo de primeira ordem com atraso. Se a planta é integradora ou muito lenta, então se utiliza um sistema que aproxima o comportamento do sistema como se fosse um integrador, certo? Bom, aí aparece uma coisa interessante, que o pessoal acabou de definir um parâmetro que se chama o atraso normalizado, que é a relação entre o atraso e a soma do atraso por constante de tempo. Esse número aqui, quando muito próximo de 1, significa que o atraso é muito grande em relação a tempo. E quando muito próximo de 0, significa que o atraso é muito pequeno em relação a tempo. Isso aí é uma dificuldade, uma forma de medir a dificuldade de controlar o processo. Se o atraso é muito grande,
é muito mais complicado de controlar. Se o traço é pequeno, é muito mais fácil, com relação à dinâmica do processo. Então, esse número aqui, então, é uma medida que foi utilizada muito na prática para medir a dificuldade que eu tenho para controlar um processo. Tá? Bom, muito bem. Aqui tem um gráfico, sim. Então, a resposta ao sistema em um ponto de operação, essa que é a ideia. Você tem um sistema, está no ponto de operação, aplica um pequeno degrauzinho e deixa o sistema estabilizar em um novo ponto de operação. E a partir daí vocês medem quanto variou isso aqui, que vai permitir ter informação do KP, certo? A diferença é isso aqui com a diferença da entrada para isso aqui. Por exemplo, 63% da resposta indica como sendo a constante de tempo, e por exemplo, isso que está aqui vai dizer quanto mais ou menos deu atrás. Outra forma é tentar identificar qual é, né, a tangente no ponto de inflexão e tentar descobrir a partir daí, supostamente isso aqui ele é muito próximo do tal da prática. Então tem diversas maneiras de você fazer isso, mas na maioria dos procedimentos industriais fazem isso aqui a partir desse procedimento. Tem a planta no ponto de operação, né? Tem a controle aqui, a manipulada no ponto de operação, varia na manipulada, malha aberta para outro ponto e espera isso aqui parar, certo? Ok? E aí medem essas características aqui de amplitude e dinâmica para isso. Correto? Isso é conhecido na literatura inglesa como o step test, tá? Correto? Ok. Bom, vocês já fizeram isso no laboratório, no programa, não vamos entrar muito em detalhes dessa questão. Então vamos lá. Fazendo isso, eu vou relatar um pouquinho aqui alguns métodos que você vai encontrar na indústria, que são muito utilizados e que o pessoal até indica nos manuais do controle de PID. Você pode encontrar um controle de PID e dizer, bom, como sintoniza? Dica para sintonizar. E coloca lá uma dica para sintonizar. Correto? Beleza. En el ano 42, Ziegler y Nico desenvolveram esse método aqui. ¿Ah? ¿Y cuál fue el método que ellos hicieron? Pues ellos levantaron un modelo de planta, solo que un modelo de planta muy simple. O sea, cuando hacían ensayo, la planta hacía una cosa así. Ellos medían únicamente aquí cuál era la inclinación de esa subida y medían aquí un equivalente de atrás. Y usando únicamente esos dos parámetros, ¿sabes? Intentamos utilizar el calculador. Los parámetros están en la figurilla que mostré antes. Aquí, ¿sabes? O A, que es aquí, ¿sabes? Y o L, que es aquí, ¿sabes? ¿Ves? Muy bien. Fazendo isso, tá? Ele sugere essa sintonia de controlador aqui, certo? Bom, qual foi o tipo de modelo? Então, foi o modelo de tipo ali, certo? Com dois parâmetros, digamos. Qual foi o tipo de especificação que eles fizeram? Que é muito importante. O que eles especificaram quando fizeram isso? E como eles fizeram isso? Eles fizeram experimentalmente, certo? Pegaram muito processo, ensaiaram até chegar nessa regra. Não teve uma desenvolvimento analítico, um desenvolvimento empírico. Agora, a ideia deles ali, a especificação, foi unicamente a resposta a perturbações. Eles não estavam preocupados com a resposta de grau em referência. O que estavam fazendo é a planta no ponto de operação, certo? Ela era, certo? Perturbada e estava no ponto de operação, era perturbada e o sistema voltava para o ponto de equilíbrio, certo? E o objetivo era que queriam que tivesse o que chama uma taxa de caimento de um quarto, que a relação entre os picos foi de caimento de um quarto, ou seja que houvesse uma atenuação grande de 4 vezes da oscilação da resposta. Então é uma resposta oscilatória, sempre, certo? Mas que tenta reduzir rapidamente essa oscilação. E a outra coisa é que todos os processos que eles ensaiaram, sempre a relação entre a constante de tempo e atraso era menor que 1, ou seja, não eram processos com atraso importante. Portanto, se a gente leva em conta tudo isso aqui, considera que o PID que eles usaram no INSA e um modelo, e aplicamos isso aí para um processo de característica, deve funcionar razoavelmente bem. Correto? Cuidado, a gente não pode pegar esse método e aplicar a um processo que não cumpra isso aqui ou procurar uma resposta que não tenha essa especificação.
¿tá? Y ese error es un error muy común. Usted va a encontrar muchas veces trabajos donde el profesor aplica ese método y dice, olha, ficou ruim, oscilou muito a resposta, mas cara, se oscilar muito, procuramos oscilação. Se ele está cumprindo a relação do pico de um quarto, é isso que ele queria, nenhuma outra coisa mais. Tá? Esse tipo de controlador dá uma resposta muito ruim a segmento de referência. Mas claro, o efeito dele era se preocupar com a resposta a perturbações, não era para referência. Hoje em dia isso é muito fácil, coloca um filtro e já está. Certo? Ok? A última coisa é cuidado com o PID e o PIDista. Se você quer aplicar um PID de outro tipo, tem que mudar, certo? Pegar esse ajuste e modificar. Então não adianta colocar a tabelinha aqui em um PID sério. A tabelinha tem que ser modificada, certo? Entende? Mas veja, isso aqui para a prática é muito simples. O pessoal faz o quê? Ele simplesmente faz o experimento, sim? Sintoniza o controlador com duas contas e coloca os parâmetros do controlador para funcionar. E a coisa realmente melhora, certo? O outro método, esse método aqui é um método mais aberto. Em que sentido mais aberto? Que para poder fazer o ensaio eu tive que abrir a mão, certo? Desligar o controlador, colocar em manual, aplicar um degrauzinho, observar a resposta, fechar a malha de novo e colocar. O que acontece se eu não posso fazer isso? Se minha planta não deixa que eu abra a malha. O sea, el operador, o no, ni loco, no te dejo, en muchas cosas ahí, no voy a dejar nunca, deixar malha verde. Então, o que tem que fazer? Procurar uma modificação, uma forma de utilizar sem abrir a mão. Então, o método que Ziegler e também desenvolveram, baseado na malha fechada, faz o seguinte: desliga só o integral, desliga só o derivativo. Só deixa proporcional. E começa a aumentar o ganho. Devagarzinho. Até que a resposta comece a oscilar. Certo? Aí vocês medem o período de oscilação e o ganho que vocês utilizaram para oscilar. E a partir daí, depois baixam o ganho novamente a 60% do valor, introduzem um TI de média do T0, que é o período de oscilação, e um T de 625. E com isso vão conseguir uma resposta bem razoável no sistema. Certo? Vamos gastar um minuto para fazer isso aí? Ó, vamos pegar de novo aquele processo. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro somente um P. Ok? E agora eu vou aumentar o P até fazer o sistema oscilar. Desculpe. Não sei o que querer. Tá? Tá? Mais ou menos. Tá. Aí. Certo? Ok? Então eu venho aqui e posso medir. O ganho está aí de 6,74. Vamos botar aqui. Meu K0 deu 6,7, certo? E meu período de oscilação está aí, ó, o tempo é 7,89, certo? E um período aqui, certo? Ok? Bom, eu considero que vem aqui no zero, certo? De T.508 a T.736, tá? 5. 0,8 a 7,37, ou seja que está 2,28. Ok? Então esse aqui seria o período de oscilação. Se eu faço isso nesse controlador aqui, teria que colocar o quê? Um KC 60% isso aqui, 6 por 736, 7,42, tá, mais ou menos 4, certo? Um TI metade do T0, que é 1,14. E um TD, um oitavo, certo? Um oitavo do T0, ok? Ou seja, 0,28 por 8, 0,26, 0,25, 0,25 daria 0,27, ok? Então, mais ou menos com esse controlador, eu teria que ter uma resposta razoável no sistema como. Vamos lá, colocamos PID, certo? Botamos o ganho em 4,
botamos TI en 0.27. No, o TI en 1.2, disculpen. Y lo que dé pronto, ya observar aquí a resposta à perturbação. Vou aumentar aqui para poder ver, certo? O sistema deu uma oscilada e teve uma oscilação com uma relação de pico bem boa, até melhor do que de 4 graus, correto? Ou seja, que está atendendo a oscilação. Veja, a resposta, a referência, ficou uma porcaria. Por quê? Porque ele não está preparado para isso. Mas isso aí, do ponto de vista prático, naquela época era muito importante, porque sabe que o sistema controlador está sempre trabalhando muito mais com perturbação. E eu poderia pôr uma rampa para fazer a referência, em vez de trocar com integral. Certo? Mas a gente sabe aqui agora, podemos colocar aqui o filtro. Certo? Ó, acabou. Eu eliminei o efeito do pico, estou colocando o meu parâmetro B aqui, que naquela época se granico não tinha, mas hoje em dia tem como colocar. Certo? Então veja que, viram quanto tempo demorei se utilizar o PID? 2 minutos, certo? Claro, o cuidado que tenho que ter na planta é fazer um experimento de malha fechada, certo? De não deixar o sistema, quando oscila, não. Tenho que tomar cuidado com as oscilações, certo? Porque meu primeiro tem que aceitar isso aí. Tá, terá processo que eu vou não poder fazer a oscilação e terá pessoa que não vou poder abrir a máquina, certo? Então, dependendo do caso, utilizaríamos um tempo. Ou seguindo essa linha de ciclo de Nichols, outros pesquisadores trabalharam com esse método. Tá, o Cohen da Brand 50 inventaram um método que é muito parecido com o ciclo de Nichols. Certo? Tá, que também utiliza o mesmo PID e tem outra tabelinha, certo? Um pouco mais complicada, certo? Mas ele procura mais ou menos a mesma relação, certo? Sim? Só que ele utiliza como parâmetro adicional de sintonia a relação entre o atraso e a constante de tempo, que ele tal que era L sobre T mais L. Então ele diz, ó, se o sistema tiver muito atraso ou pouco atraso, a resposta começa a se deteriorar, que a gente sabia que o ciclo não tinha considerado isso. Então o Cohen considerou essa condição e complicou um pouquinho mais a relação de sintonia, certo? Mas no princípio, tem um parâmetro de ajuste adicional, que outro não tinha, então complica um pouco, mas no princípio tentaria ter uma resposta um pouco mais uniforme quando o atraso está variando. Tá? Já passando por métodos que também têm essa filosofia, mas são métodos analíticos, aparece, por exemplo, um método chamado IMC, Internal Model Control. Nesse método, o que se faz é basicamente um controle por cancelamento. Tá? O que você faz é estimar, rapidamente, não vou agora deduzir aqui o método inteiro, porque não é esse o objetivo dessas aulas, certo? Mas, em realidade, o que esse controle faz aqui, basicamente, é você aproxima a planta por primeira ordem com atraso, KE 1 mais ST N menos LS. Aproxima isso aqui usando PAD, tá? Por exemplo, KE sobre 1 mais ST, 1 menos L sobre 2S, 1 mais L sobre 2L, por exemplo. E agora colocar um controlador, certo? De cancelamento. Então, tentam matar com o PID os dois polos da planta. Qual era o objetivo dele aqui? Era otimizar a resposta de referência. Então, você sabe que se tem um controlador com cancelamento, a resposta de referência fica perfeita. Porém, a resposta de perturbação vai ficar lenta. Correto? Então, é um controlador com outro objetivo. Veja, o objetivo do controle é diferente. Então, se vocês olhem aqui, em um PID série, certo? Qual vai ser? Vou colocar aqui 1 mais S T e 1 mais S L sobre 2, certo? Então vou cancelar. Então veja, meu TI é igual a T e meu TD é igual a L sobre 2. Certo? E bom, agora temos que colocar o ganho para conseguir uma resposta determinada, certo? Bom, isso é muito fácil.
se eu estou aproximando no sistema por dois polos, certo? Correto? Dois polos aqui. E eu matei os polos com dois zeros, certo? Agora coloco o integrador aqui do controlador, sim? E tem o polo do filtro. Agora basta escolher um N para que isso pare em algum lugar, certo? Simples. Se eu paro aqui pelo meio, você vai ter como tiver a resposta com polos reais iguais. Então esse número que está aqui sai desse cálculo aí. Certo? Lembrem, como eu coloquei aqui no modelo funciona fácil mínima, o lugar da raiz vai fazer assim e vir para cá, certo? Tá? Mas tudo bem, então a gente poderia resolver isso aqui pelo lugar da raiz. Tá? Eu não vou agora entrar em detalhes sobre o que é o método de IMC, mas essa é a conclusão equivalente do que a gente faria com o método de IMC. É como um controle de cancelamento. Então, cuidado. Como tem cancelamento, não podemos criar a resposta de perturbação em boa. E é uma resposta de referência muito boa. O PID série, certo? E essa seria a nossa técnica de ajuste. Aqui não há problema se o atraso é grande ou pequeno, certo? No princípio, a resposta não há limitação com relação a isso. Correto? Bom, há uma coisa assim é que se vocês querem acelerar muito a resposta, certo? Como acelerar a resposta aqui vocês? Escolhendo bem o polo do filtro do PID, quanto mais longe esteja, mais rápido fica a resposta, certo? No princípio. Então esse aí é um problema, porque se eu acelerar muito a resposta e o tema tem muito atraso, com certeza vai começar a complicar, porque isso aqui é um modelo e o processo é isso aqui. Tá? Então, aí que vem essa questão de robustez, quer dizer que se eu tenho que tomar cuidado com as escolhas de valor, né? E aí aparece esse parâmetro TF, que é justamente que está associado a esse filtro. Se usar esse número aqui pequenininho, vou dar para lá, muito longe, fica pouco robusto. Vai ser rápido, mais rápido na teoria, na prática você. E se não, tem que ser certo? Então, esse seria como uma espécie de projeto, veja, então aqui seria um projeto via linguagem de raízes, que não poderíamos fazer aqui na aula, tranquilamente. Seria um controlador genérico. Beleza? Bom, assim como esses métodos, tá? Há outros, tá? Estamos quase no final da aula, mas só para comentar, tá? Esse método aqui é um método muito simples, tá? Que se chama SIMC, tá? Esse método simples, ele utiliza um modelo como aquele lá, de primeira ordem, para o PI, e se eu tivesse segunda ordem com atraso, eu tenho que sugerir um PI. Tá? E aqui uma coisa interessante, vejam, o TI depende da relação entre a constante de tempo e atraso. Sistema com atraso dominante, certo? Quando L é muito maior, 8L é maior que T, escolhe o TI igual a T. Cancela com o TI no polo da planta. Mas se o atraso é pequenininho, ele não cancela. Ele usa o atraso para escolher o TI. Por quê? Porque ele sabe que se eu coloco um controle com cancelamento, a resposta à perturbação vai ficar tão lenta como malha aberta. Certo? Então, do ponto de vista prático, certo? Se a gente coloca um controlador que cancela um polo lento, esse polo lento aparece na resposta à perturbação. Certo? Se o que é lento do processo é o atraso, não importa cancelar o polo lento, porque o atraso vai mandar no processo. E o atraso não tem como ser eliminado do processo. Mas se o que manda no processo é a constante de tempo, o atraso é pequenininho, o que manda, eu não posso cancelar a constante de tempo. Correto? Essa aqui é a lei. Então, por isso que ele escolhe essa condição aqui. Ele cancela, né, somente quando o atraso é o efeito mais dominante da processo. Tá? Bom, do ponto de vista do nosso entendimento aqui, como a gente não vai ter tempo de analisar todas as soluções desse método, também não é o objetivo da disciplina, é saber que existem métodos, certo? Que nos dizem rapidamente como sintonizar um PID, tá? Com NF com carga hidráulica, apenas a partir de um ensaio muito simples do tratado. Só para fechar isso aqui, eu posso mostrar aqui um método um pouco mais complicado, que é um método que eu desenvolvi, tá? Que está no meu livro. Por que mais complicado? Porque já que hoje em dia dispomos de controladores de 2 graus de liberdade, que tem parâmetro B e parâmetro C possíveis, tá? Por que não propõe uma regra que leve em consideração tudo? Não somente o KC, o TI e o TD, sino também já ajustamos o B e o C para definir um comportamento em 2 graus de liberdade, ou seja, que tem boa resposta
a referência como a perturbação. Então, aqui eu divido o conjunto de modelos em dois tipos de modelos: os modelos estáveis e os modelos integradores. Mas também uso o modelo integrador para modelos muito lentos, o sea, modelos onde a constante de tempo é muito grande. Portanto, eu posso aproximar um modelo muito lento como se fosse um integrador. Tá? E então aqui aparece, né, a forma de utilizar o controlador, certo? Para os casos, onde vejam além do cassete e ITD, eu digo quanto que vale o filtro na sua derivativa e digo também quanto que serve o C. Tá? E isso aqui, digamos, para sistemas que têm atraso, sobretudo sistemas com atraso, para isso que foi desenvolvido, realmente funciona melhor que os demás métodos, porque ele dá um compromisso entre seguimento de referência e de perturbação enquanto não faz. Então, está preocupado ou só com uma coisa ou com outra. Tá? É um pouco mais complicado, evidentemente, tem mais parâmetros, mas como uma tabela, a complicação aparentemente não é muita. Por quê? Porque a gente, certo, simplesmente faz um ensaio, igual que os outros, um ensaio identifica ou 3 parâmetros ou apenas 2 parâmetros e a partir daí definir quanto vale a derivativa. Tá? Isso aqui se pode deduzir utilizando essa mesma ideia, fazendo um modelo aproximado do PAD, aplicando lugar de raízes e se bem que, teoricamente, o conceito sai de resolver isso aí a partir de um predictor de Smith, e aproximando-lhe de controle por um PID. Tá? Mas se pode resolver tranquilamente mediante o lugar de raízes. Está bem, o modelo nesse caso aqui, o controlador é um controlador de tipo acadêmico com filtro. Ok? Misa filtrado. Certo? Muito bem. Bom, o que a gente, na próxima aula, depois da prova, a gente vai complementar isso aqui simplesmente com uma questão mais práticas e operacionais, de tipo como que a gente coloca realmente, como que na caixinha que é alguma das coisas, por exemplo, o controlador não é contínuo, é discreto, certo? Tem problemas de saturação, como tratamos a saturação, tem outras questões de passar manual automático, como se passa manual automático, como funciona todas as coisas realmente no computador, certo? Na próxima aula a gente complementa isso aqui, ok? Então, sexta-feira, a prova vamos começar em 7, tá? Para ter mais tempo, até às 10. Fazer até meio-dia, vai estar louco. Não sei se não quero acordar.